Nós já estamos aqui no 5º vídeo da série Life Impact Coaching e esse é um vídeo muito especial em que eu quero estar falando sobre disciplina. E para poder estar falando de disciplina, eu tive o prazer de poder estar aqui em Inuyama, no Japão, onde eu vim dar alguns treinamentos aqui. Eu já estou aqui já tem mais ou menos umas 2 semanas e eu estou diante do castelo mais antigo que existe aqui no Japão, que é o castelo de Inuyama. Dentro desse castelo aqui que vocês podem ver no fundo, morou o tio de um dos maiores samurais que já existiram aqui. Um samurai chamado Oda Nobunaga. E eu quis começar a falar desse tema aqui sobre disciplina, porque tem tudo a ver com os samurais. O termo Bushido significa o caminho do samurai. E dentro dos princípios do samurai, tinham coragem, lealdade, honra, aprendizado. E tudo isso junto, se você for parar para ver, tudo envolve a disciplina. Você não tem como avançar na vida sem disciplina. Você precisa aprender a organizar as suas emoções, as suas forças, para poder estar começando a avançar. Pessoas que não param para se organizar, elas não conseguem prosperar, não conseguem sair do lugar. Aquela frase que nós vimos no vídeo anterior da Lispector, da Clarice Lispector, a direção é mais importante que a velocidade, é uma verdade. Quando você para se organizar, você começa a mexer diretamente na direção. Você para de se afobar, você para de botar os pés pelas mãos. Você começa a saber direitinho para onde você deve ir, aonde você deve chegar e como fazer para poder chegar até lá. Você começa a acreditar mais em você. E para poder estar mexendo nisso, a primeira coisa que eu queria estar falando aqui é como é que você lida com os seus erros. Nós somos muito pouco ensinados a lidar com os nossos erros. As pessoas exigem cada vez mais com que nós tenhamos que acertar cada vez mais. Só vale a pena notar as conquistas. E pouco é ensinado a como é que eu devo aprender a lidar com meus erros. Os erros foram feitos para que você pare um pouco e gaste um tempo refletindo sobre eles. É importante que você possa olhar para eles com carinho, com que você possa honrar os seus erros. Você é o somatório de todos eles. E eu queria poder hoje valorizar um pouco os erros, fazer um pensamento contrário. Eu sei que o coaching trabalha muito com as conquistas. Agora eu queria propor hoje, vamos dar uma olhada para os seus erros, todos os erros que você já cometeu, para poder você perceber o quão grande você é e não ficar se rebaixando por um excesso de erros que você já tenha cometido. Primeira coisa, indo por esse caminho dos erros que eu quero colocar vamos poder pensar aqui junto que erros que você cometeu que ainda podem ser amenizados. Por exemplo, você pode já ter magoado alguém e às vezes você não pediu desculpa, às vezes porque passou muito tempo. Mas se para você fizer sentido ir atrás dessa pessoa e pedir desculpa, vá, peça desculpa. Se você, por exemplo, fez algo contra você mesmo, perdeu algo no seu passado, como por exemplo, você tinha uma entrevista de um trabalho e não foi, você tinha uma palestra para realizar e você por medo não foi, isso já passou. Agora o que eu te peço pare, senta um pouco nesse papel e coloca, palestra que eu não fui por medo. O que você pôde aprender disso? Qual foi o grande aprendizado desse evento? Algo você aprendeu? Qual a importância de estar fazendo isso? Pegar os aprendizados em cima dos erros, para que você possa liberar um pouco da sua consciência, da sua força, que eu tenho certeza que ficou presa nesses erros que ficaram no passado e que hoje não precisam mais estar aqui. A ideia que eu quero estar trazendo é uma disciplina para que nós possamos estar trabalhando diretamente em cima do erro. Para quê? Imagina que os erros podem funcionar, se você não olhar com carinho para eles, como se fosse um saco pesado de pedras que você vai carregando. E dentro desse saco que fica nas suas costas, a cada erro novo é uma pedra que você lança. É uma questão nova que pesa na sua vida. Então vamos parar e olhar com carinho o que aconteceu para poder você estar olhando e seguindo com isso. Para poder você estar indo num caminho
para poder estar se liberando desse peso que você está carregando. E a primeira coisa que eu quero estar colocando aqui, partindo desse princípio, dessa força que existe na disciplina, vamos nos disciplinar para olhar para os nossos erros. Como é que essa disciplina em direção aos erros ela vai acontecer? Nós vamos pegar um erro que você tenha cometido e nós vamos olhar para esse erro com respeito. Nós não vamos olhar com o objetivo de autocensurar, de se criticar, de se colocar para baixo, nem de ficar com a autoestima embaixo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar com carinho para esse erro. E olhando com carinho para esse erro, nós vamos estruturar esse erro. E você vai estar me respondendo a seguinte pergunta: existe algo que eu posso fazer esse erro, que apesar dele ter acontecido há anos atrás, ou há uma semana, ou até mesmo hoje, existe algo que eu posso fazer para estar amenizando ele para mim, ou para quem eu tenha prejudicado? Existe algo a ser feito em cima desse erro, para com que ele comece a se tornar, pelo menos um pouco, um acerto, mesmo que ele tenha sido tão errado assim? Se existir algo, alguma ação que possa ser feita, vamos colocar para com que ela aconteça esta semana, para com que você possa diminuir um pouco esse peso do que vem acontecendo com você. Esse é um trabalho muito interessante, eu já tenho feito ele já há alguns anos, e poder olhar as pessoas se livrando desse peso que elas carregam é muito interessante. Existem algumas situações que nós erramos, que elas são situações que nós podemos considerar fatos. O que são fatos? Às vezes eu posso ter perdido uma prova porque eu não cheguei na hora. Isso já passou. Às vezes eu perdi uma reunião porque meu carro pifou. Eu não posso ficar me culpando, isso é um fato, meu carro pifou. Às vezes eu não esperava isso. Meu carro pode ter estourado o pneu no meio do caminho. Isso não é culpa minha, às vezes o pneu estourou. E tem pessoas que se culpam por questões que elas são fatos. Primeira coisa, o erro que você tem se culpado, que você muitas vezes carrega, foi um fato? Se foi um fato, começa a pensar agora que esse erro pode ficar no passado, que a culpa não foi tua. Carregar muito os erros nas costas é a melhor desculpa que as pessoas inventaram até hoje para não avançarem, para ficarem se culpando e carregando um peso completamente desnecessário. Vamos começar agora a trabalhar em cima de uma disciplina voltada para os erros, para com que você possa estruturar o que já aconteceu, para que a gente possa avançar mais leve, para com que a gente possa caminhar cada vez mais forte rumo aos seus objetivos. Nada melhor do que você conseguir parar para poder aprender com o melhor professor que você tem, que é você mesmo. Tem muitas coisas que você tem para se ensinar e muitas vezes você não para se ouvir. Os aprendizados voam ao vento e você acaba perdendo toda a sua força. Essa semana, vamos procurar estar fazendo isso, olhando com carinho para os erros que já passaram e procurando estar trazendo que aprendizado que eu tive com eles. Já que a gente vive numa sociedade em que a gente não aprende a lidar com os próprios erros, vamos tornar os nossos próprios mestres, vamos nos tornar o nosso próprio mestre para poder lidar com o nosso erro. Vamos procurar aprender com o que a gente cometeu no passado e transformar e melhorar um pouco a nossa vida, tá? Fica aí essa ideia para a semana, espero que você possa cumpri-la como tarefa. Semana que vem a gente está de volta aí no 6º vídeo da série. Até mais, até semana que vem, até daqui a pouco.